Então, pessoal, na outra aula estávamos vendo o ciclo cardíaco. Nessa aula a gente vai ver agora alguns detalhes mais aprofundados do sistema cardiovascular. Essa aula vai ser mais direta, além de nós termos visto a despolarização do átrio, depois a condução do impulso para o sino atrioventricular e a passagem para os ventrículos, que se dá ao longo da onda R e depois S, QRS, aí o preenchimento e repolarização dos ventrículos, tá? Isso vai acontecer. Então, continuando, a gente viu então a despolarização atrial, toda a despolarização do ventrículo e repolarização ventricular. Então, o ciclo cardíaco completo. Bom, a gente já viu alguns tipos de arritmia, mas na aula de hoje a gente vai ver especificamente, a gente já viu também na outra aula, o diagrama de Vickers. O que é o diagrama de Vickers? É uma análise conjunta do eletrocardiograma, da pressão arterial, sons do coração, volume ventricular e as posições de enchimento e de sístole e diástole do coração, né? Bom, aqui a gente vai ver o centro de controle cardiovascular no bulbo. Nós sabemos que as células do coração são autoexcitáveis, mas existe o controle externo também do coração, neurônio simpático e parasimpático. Então, nos simpáticos, noradrenalina e no parasimpático, acetilcolina. Tá? Tem receptores B1 nas células autoexcitáveis, como eu já havia falado. E é B1 então. E receptores muscarinos, tá? Muscarínicos, nas células autoexcitáveis do sistema parasimpático. Lembrando, aqui é simpático, aqui é parasimpático. Influxo de sódio e cálcio, e fluxo de potássio e influxo de cálcio, né? In para dentro e para fora. In para dentro, in é dentro e fora. Certo? Aumento da velocidade de despolarização e hiperpolariza a célula em velocidade de despolarização. A frequência cardíaca aumenta com a presença de noradrenalina e a frequência cardíaca diminui com a presença de acetilcolina. Beleza? Basicamente é isso. Dá uma paradinha no vídeo e estuda, anota aí no seu caderno, ok? Maravilha, que coisa maravilhosa. Aqui, especialmente essa aula, que eu gostaria de falar da relação de comprimento e tensão em um coração sadio, chamado curva de Starling. Então, de Frank e Starling. Frank era um fisiologista alemão e Starling era um fisiologista inglês. Bom, eles criaram então uma ideia de que a força indicada no volume sistólico de contração, tá? Versus o estiramento indicado pelo volume ventricular diastólico, final em ml, daria então valores normais de repouso, 700 a 135 ml. Beleza? Então, a relação tensão-comprimento. Então, a relação comprimento-tensão, né? Quando o comprimento do sarcômero aumenta, a força de contração aumenta. Em um coração sadio, quando o estiramento das paredes do ventrículo aumenta, o volume sistólico aumenta. Se mais sangue chega ao ventrículo, as fibras musculares se estiram mais e aumentarão a força de contração, ejetando mais sangue, no caso dos exercícios físicos. Isso que faz bem para o corpo, para o coração. O grau de estiramento do miocárdio antes do início da contração é chamado de pré-carga sobre o coração, pois esse estiramento representa a carga colocada sobre os músculos cardíacos antes que eles se contraiam. Essa relação de estiramento, força do coração sadio, foi primeiramente descrito pelo fisiologista alemão Otto Frank. O fisiologista britânico Ernest Starling expandiu o trabalho de Frank. Starling associou a preparação pulmonar-coração
isolados de um cão a um reservatório de forma que pudesse regular a quantidade de sangue que retornava ao coração. Ele descobriu que na ausência de qualquer controle nervoso ou hormonal, o coração bombeava todo o sangue que retornava até ele. A relação entre o estiramento, então, e o coração no coração sadio foi colocado num gráfico e construído a curva de Starling. Então aqui é a curva de Starling, tá? Curva de Starling, que representa então o coração sadio, o volume sistólico, que é usado como indicador de força contrátil. Tá legal? E é isso. Então, mostra que o volume, esse gráfico vai mostrar que o volume sistólico é proporcional ao volume final, diastólico final. Quando mais sangue chega ao coração, ele se contrai com mais força, como eu já havia falado. E essa relação é conhecida como lei de Frank e Starling. Beleza? Maravilha! Isso significa que dentro dos limites fisiológicos, o coração ejeta todo o sangue que chega até ele. Tá legal? Então, de acordo com a lei de Frank e Starling, o volume sistólico aumenta quando o volume diastólico final aumenta. O volume diastólico final, normalmente determinado pelo retorno venoso, que é a quantidade de sangue que retorna ao coração pela circulação venosa. Então, 3 fatores alteram o retorno venoso: contração, compressão das veias, mudança na pressão no abdômen e no tórax durante a respiração, e a inervação simpática das veias. Beleza? Então, o coração é uma bomba, né? Ele, quanto mais volume sistólico tiver, maior a sua contração. Beleza? Bom, aqui falando do volume sistólico com a mediação da noradrenalina e o controle normal. Então, a noradrenalina é um agente inotrópico positivo, porque ele vai aumentar o volume sistólico. Então, você precisa correr, precisa fugir. Então, a fuga e o medo, né? A ideia da adrenalina. Tá bom? Então, o efeito da noradrenalina na contrabilidade cardíaca. Então, veja aqui, aumenta. Ó, o volume vai aumentar, aumento do volume. Por consequência, a contração muscular também vai aumentar, para equilibrar esse aumento do volume. Então, noradrenalina se ligam aos receptores B1, que ativam o sistema segundo mensageiro AMPC. Aí vai ser adenina monofosfato cíclico, né? E resultando em fosforilação canais de cálcio 2+, controlados por voltagem, tempo de abertura aumenta, maior entrada de cálcio a partir do leque. Fosfolambam e aumenta a entrada de cálcio, ATPase, no RS, retículo sarcoplasmático, aumenta o armazenamento de cálcio no retículo sarcoplasmático, cálcio é removido mais rapidamente do citosol, aumento do cálcio liberado e encurta o tempo de ligação do cálcio com a troponina, mais força de contração, menor duração das contrações. E aí, o débito cardíaco, que também é um indicativo muito importante. Então, é uma função de frequência cardíaca e de volume sistólico. Isso aqui é muito importante que vocês estudem. Frequência cardíaca e o volume sistólico da contração estão ligados ao débito cardíaco. Tá? Então, quando eu falo em débito cardíaco, meus queridos e minhas queridas, estamos falando de frequência cardíaca e volume sistólico. Tá claro isso? São 2 indicativos em função de frequência cardíaca e volume sistólico. Sistólico quando ocorre a contração. Frequência de despolarização nas células autoexcitáveis. Força de contração no miocárdio ventricular é influenciado pela contrabilidade, volume diastólico final. E a inervação simpática adrenalina aumenta a constrição venosa e o retorno venoso, tá? Ao qual varia o retorno venoso.
a bomba músculo-esquelética e bomba respiratória. Aqui a frequência cardíaca diminui devido à inervação parasimpática. Aumenta, causando todos os efeitos que a gente viu agora. Aumento das contrações cardíacas. Então, volume sistólico e a frequência cardíaca determinam o débito cardíaco, quanto que sai de sangue do coração. E é isso. Ficamos com essa aula, espero ter ajudado. Um grande abraço no mundo incrível da fisiologia humana. Integre os conhecimentos, meus queridos. Vão integrando. Um grande abraço aqui do professor Eberhard. E aí, curtam os vídeos, por favor, no final. Dá um curtizinho lá, me ajuda a promover esses vídeos. Um grande abraço. Dá um joinha lá, pessoal. Valeu, obrigado.